Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália do blog Bits and Bobs e hoje eu vim aqui para falar de Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu estou participando de um projeto lançado pelo Busgeek e Universo ao Quadrado, que é Vamos Reler Harry Potter. A ideia inicial era reler um livro a cada mês, começando em janeiro, sendo que a Pedra Filosofal seria em janeiro, a Câmara Secreta seria em fevereiro e assim sucessivamente. Mas, como eu sou uma pessoa um pouquinho atrasada, eu já tô bem atrasada, 1º de abril, e eu tô aqui indo resenhar o livro de fevereiro. Telefone, não é hora de tocar. Obrigada. Mas aí eu descobri que tem um outro grupo também fazendo essa campanha do Vamos Reler Harry Potter e eles estão precisamente neste segundo livro. E o segundo grupo é o Lendo Harry Potter, que é do Nuvem Literária. Então, eu estou participando dos dois grupos e vou postando as resenhas conforme eu for lendo, que eu acho que vai ser mais fácil assim. O livro começa com o Harry tendo o pior aniversário da vida dele. Ele está de volta à casa dos Dursley e os tios estão tratando ele pior do que nunca. E pra piorar, ele ainda não tá recebendo nenhuma notícia do mundo bruxo, então ele acha que os amigos dele esqueceram dele. O tio Walter vai ter uma reunião de negócios muito importante e manda o Harry ficar quietinho no quarto dele, sem fazer barulho e sem incomodar, fingindo que não existia. E ele realmente pretendia fazer isso, mas ele não contava com o Dobby aparecer no quarto dele. O Dobby é um elfo doméstico que veio avisar o Harry que ele não deveria voltar para Hogwarts porque havia uma trama para coisas terríveis acontecerem em Hogwarts naquele ano. Daí o Harry diz pra ele que ele não poderia deixar de voltar para Hogwarts, porque Hogwarts era o único lugar onde ele realmente tinha amigos. Amigos que não escrevem para Harry Potter. E foi aí que ele descobriu que foi o Dobby que escondeu as cartas dele. Não satisfeito com a resposta do Harry, o Dobby fez um feitiço de levitação que fez com que o Harry recebesse uma carta de advertência do Ministério da Magia. Os tios dele até então não sabiam que o Harry não podia fazer magia fora da escola, então ele perdeu praticamente o único trunfo que ele tinha na manga. Os Dursley acabaram trancando o Harry no quarto e disseram que ele nunca mais ia voltar para aquela escola de magia. Então os Weasley foram resgatar o Harry usando um carro voador. E aí o Harry conhece a Toca, que é a casa dos Weasley, e ele passa lá o resto das suas férias. Lá na Toca ele também viaja pela primeira vez de pó de flu. E as coisas não saem lá tão bem quanto ele esperava. Ele acaba indo parar na Travessa do Tranco, que é um lugar meio suspeito para um bruxo do bem estar andando. Lá na Travessa do Tranco ele encontra os Malfoy. Os Malfoy estavam querendo se livrar de algumas coisas que o Ministério podia achar suspeito se encontrasse na casa deles. Depois disso, o Harry, ainda perdido, acaba sendo salvo pelo Hagrid, que o encontra por lá e leva ele de volta para o Beco Diagonal. No Beco Diagonal ele reencontra seus amigos, eles vão fazer as compras de material escolar para aquele ano e passam também na Floreios e Borrões para comprar os livros. Na Floreios e Borrões está tendo o lançamento do livro O Meu Eu Mágico, do Gilderoy Lockhart, que é o autor de quase todos os livros escolares daquele ano. Logo a gente descobre que o Lockhart não é um cara assim muito legal. Ele tá lá se pavoneando pro jornal e quando ele vê o Harry, ele puxa o Harry por frente das câmeras, dizendo que juntos eles valem a primeira página. Mas quem não gostou muito disso foi o Draco Malfoy, que falou pro Harry que ele não conseguia nem entrar numa livraria sem ir parar na primeira página do jornal. E nisso acabou dando uma briga muito grande entre os Weasley, que foram para defender o Harry, e os Malfoy, que acabaram ofendendo bastante a família dos Weasley. Nesse episódio, o Lúcio Malfoy caçoa dos livros de segunda mão da Gina, e isso é uma informação muito importante e depois eu vou dizer pra vocês por quê. Lá no Floreios e Borrões, o Harry também descobre que o Gilderoy Lockhart vai ser o professor de defesa contra as artes das trevas. Quando chega o dia de ir pra Hogwarts, os Weasley se atrasam um monte para sair de casa, porque acontecem várias coisas, e uma delas é que a Gina esquece o diário dela em casa e eles têm que voltar para buscar. E essa informação também é importante para essa história, apesar de na hora eu não ter notado das outras vezes que eu li. Todos os Weasley embarcam e ficam o Harry e o Rony por último. E quando eles vão embarcar, eles dão de cara na porta. Ou melhor, na plataforma. O Harry e o Rony dão de cara na plataforma e não conseguem passar. E aí, ao invés de pensar, vamos mandar uma coruja, vamos ligar para alguém, vamos esperar eles voltarem. Mas não. O que eles fazem? Eles pegam um carro voador. Parecia uma ótima ideia, né? Estava tudo muito bem, eles conseguiram pegar o carro, conseguiram chegar até Hogwarts, mas quando eles chegaram, o carro começou a dar problema e bateu no Salgueiro Lutador.
E de tantas árvores que eles poderiam ter caído, eles foram cair justamente numa árvore que revida. Enfim, eles são quase expulsos da escola, mas enfim, eles acabam recebendo uma segunda chance do Dumbledore. Por causa desse episódio, o Lockhart acaba achando que o Harry quer fama. Nesse início do segundo ano, o Harry conhece um calouro chamado Colin Creevey, que é meio fã do Harry e fica correndo atrás dele, tirando fotos dele. Ele é bem chato. E logo também temos o primeiro jogo de quadribol, onde a equipe da Grifinória não pode treinar, porque a equipe da Sonserina ia treinar seu novo apanhador. E o novo apanhador era ninguém menos que Draco Malfoy. O Draco só conseguiu entrar na equipe porque o pai dele pagou vassouras novas para toda a equipe. Aí o Draco tá lá caçoando das vassouras velhas do time da Grifinória, e a Hermione diz que pelo menos ninguém da Grifinória pagou para jogar. Aí o Draco chama a Hermione de sangue ruim, e o Rony não gosta nada disso, e tenta lançar um feitiço nele. Mas como o Rony quebrou sua varinha quando bateu no Salgueiro Lutador, o feitiço acabou voltando contra ele, ele ficou vomitando lesmas tipo Forever. Que nojo. Mas o episódio da chegada dos meninos também não ia ficar por isso mesmo, e é por isso que eles levaram uma detenção. O Rony cumpriu a detenção limpando a sala de troféus. O Rony cumpriu sua detenção limpando a sala de troféus junto com o Filch, e o Harry ajudando o Lockhart a responder as cartas dos fãs. E foi aí nessa detenção que o Harry começou a ouvir vozes que ninguém mais ouvia. Uma cena muito legal que não tem nos filmes é o aniversário de morte do Nick quase sem cabeça. O Nick salva o Harry de uma detenção e ele acaba prometendo ir na festa de aniversário de morte dele, onde só tem gente morta e comida podre. Mas é lá nessa festa que eles acabam conhecendo a Murta que geme, que a gente ainda vai descobrir que também é importante para essa história. E no Dia das Bruxas, quando o trio estava voltando da festa de aniversário de morte do Nick quase sem cabeça, eles acabaram parando numa cena muito suspeita. A gata do Filch tinha sido petrificada e tinha uma mensagem na parede dizendo que a câmara secreta tinha sido aberta. E nem mesmo o Dumbledore sabe dizer como que foi que a gata foi petrificada. E aí as pessoas começam a suspeitar do Harry, principalmente. E aí todo mundo estava se perguntando que raio de câmara secreta era essa. Até que o professor Binns contou para eles toda a história. Um dos 4 fundadores de Hogwarts achava que os alunos tinham que ser sangue puro e que os alunos nascidos trouxas não poderiam estudar na escola. Então ele criou uma câmara secreta na escola e escondeu um monstro lá dentro, para que no futuro o seu herdeiro pudesse abrir a câmara, liberar o monstro e livrar a escola dos nascidos trouxas. Nessa altura do campeonato, o Harry, Ron e Hermione estavam achando que o Draco Malfoy poderia ser o herdeiro da Sonserina. Então eles começaram a preparar uma poção para o suco para se transformar em alunos da Sonserina e poder descobrir alguma coisa com o Draco. Mas como a poção polissuco era muito complicada de preparar e ia levar mais ou menos um mês para ficar pronta, então muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Logo eles tiveram o primeiro jogo de quadribol, onde Harry quase foi morto por um balaço errante. No fim ele acabou quebrando o braço e o professor Lockhart tentou consertar e acabou piorando a situação. Então o Harry acabou ficando sem ossos no braço e teve que passar a noite na ala hospitalar. E aí quando ele estava lá na enfermaria, ele recebeu a visita do Dobby. E aí ele descobriu que foi o Dobby que mandou o balaço. A ideia era deixar o Harry seriamente machucado para que ele não pudesse continuar as aulas daquele ano e voltasse para casa. E aí o Harry também descobre que foi o Dobby que fechou a passagem para a plataforma 934. Quando o Dobby vai embora, logo em seguida chegam os professores com o Colin Creevey petrificado. E aí a coisa começa a ficar mais séria, porque eles acham que realmente a câmara secreta foi aberta. O pessoal já estava achando que foi o Harry que petrificou o Colin Creevey, porque o Colin ficava incomodando o Harry, ficava na volta dele enchendo o saco. E aí a coisa piorou no clube de duelos. O clube de duelos foi criado pelos professores para ensinar os alunos a se defenderem caso acontecesse alguma coisa. Pois na primeira aula do clube de duelos, o Lockhart e o Snape acabaram colocando o Harry e o Draco para fazer uma demonstração. Num dado momento, o Draco lançou uma serpente contra o Harry. E essa serpente ela foi atacar o Justino. E aí o Harry foi tentar falar para a cobra não fazer aquilo. E aí o pessoal descobriu que ele falava a língua das cobras. E foi aí que o pessoal começou a achar mesmo que ele era o herdeiro de Sonserina, porque Salazar Sonserina também falava a língua das cobras. Mas acontece que nem mesmo o próprio Harry sabia que ele podia fazer aquilo, porque para ele estava simplesmente falando. E para deixar as suspeitas ainda mais fortes contra o Harry, o Justino apareceu petrificado.
Dessa vez o Harry foi mandado para a sala do Dumbledore, porque eles realmente achavam que ele podia ter alguma coisa a ver com aquela história. Na sala do Dumbledore, o Harry conversa com o Chapéu Seletor, que estava por lá, e pergunta se ele realmente deveria ter ido para a Sonserina. O Harry também vê a Fawkes, que é a Fênix do Dumbledore, pegar fogo e renascer das cinzas. Tanto o Chapéu quanto a Fênix ainda vão ser importantes no final dessa história. Mas enfim, o Dumbledore continuava acreditando na inocência do Harry. Enfim, chegou o dia que a poção Polissuco ficou finalmente pronta e descobriram que o Draco realmente não era o herdeiro de Sonserina e não sabia quem era. O Harry ia passando um dia pelo corredor do banheiro das meninas e ouviu a Murta que geme chorando. Ele entrou no banheiro e a Murta disse pra ele que alguém tentou jogar um livro nela. Foi aí que ele achou o diário de Tom Riddle. E como a Rowling não dá ponto sem nó, o Rony lembrou instantaneamente quem era o Tom Riddle, porque ele tinha passado horas limpando um troféu com o nome dele na detenção. Tom Riddle tinha ganhado um prêmio de serviços prestados à escola há 50 anos, que foi exatamente quando a câmara tinha sido aberta. E eles associaram que de repente o Riddle pode ter ganhado o prêmio de serviços prestados à escola por ter descoberto quem abriu a câmara 50 anos atrás. O Harry acaba derrubando tinta no diário meio por acaso. Ele descobre que toda a tinta que caiu no diário sumiu. Então ele começa a escrever no diário e o Riddle começa a responder para ele. Ele pergunta se o Tom Riddle sabe quem foi que abriu a câmara secreta. E aí o Tom mostra para ele algumas das memórias dele, dizendo que ia entregar o Hagrid. E aí o trio começa a pensar se realmente pode ter sido o Hagrid que abriu a câmara secreta há 50 anos. Numa ocasião, o Harry volta a escutar as vozes e, de repente, a Hermione tem um estalo e diz que vai para a biblioteca que ela acha que entendeu alguma coisa. E aí, nesse dia, vai ter um jogo de quadribol. Esse jogo acaba sendo cancelado. E o que aconteceu foi que a Hermione foi petrificada. Como a situação estava ficando muito feia, os professores deram um toque de recolher para os alunos e nenhum aluno poderia mais circular pelo castelo sem a companhia de um professor. Nessa altura, o Harry e o Rony acharam que seria melhor eles perguntarem pro Hagrid se ele realmente tinha alguma coisa a ver com aquilo tudo. E quando eles chegaram lá, com a capa de invisibilidade, logo eles tiveram que se esconder, porque chegou o ministro da magia por lá. O ministro mandou prender o Hagrid, sob a alegação de que ele que tinha aberto a câmara secreta, e também mandou suspender o Dumbledore, dizendo que ele não estava sabendo lidar com a situação. Mas antes de ir embora, o Hagrid deixou uma pista para os meninos: sigam as aranhas. O Harry acabou encontrando meio sem querer as aranhas que o Hagrid falava, e acabou descobrindo que elas estavam indo para a Floresta Proibida. Então ele e o Rony foram atrás para descobrir alguma coisa e acabaram chegando na Aragog, que era uma aranha gigante. Aragog falou para eles que ela não era o monstro do castelo e que a menina tinha sido encontrada morta dentro do banheiro e que ela nunca tinha estado em nenhum lugar do castelo. Então eles concluíram que o Hagrid era inocente. E aí nessa altura eles começaram a ligar os pontos e pensaram que a menina tinha morrido no banheiro há 50 anos e que de repente talvez ela continuasse por lá. Eles estavam indo para o banheiro para falar com a Murta, eles acabaram sendo interceptados pela professora Minerva e eles não poderiam estar andando sozinhos sem a companhia de um professor. Então eles mentiram dizendo que queriam visitar a Hermione. E acabou que isso foi bom para eles, porque eles descobriram um papelzinho na mão da Hermione que falava sobre o basilisco. O basilisco era uma criatura que matava só de olhar para suas vítimas e que temia as aranhas. E a Hermione ainda tinha descoberto como que o basilisco fazia para se movimentar pelo castelo sem ninguém perceber. Ela escreveu no cantinho do papel amassado a palavra canos, ou seja, o basilisco estava se mexendo pelo encanamento da escola. Nisso eles ligaram os pontos mais uma vez e acharam que a entrada da câmara secreta poderia ser no banheiro, que tem boa parte do encanamento, e mais precisamente no banheiro da Murta que geme. Na verdade, como eles eram bruxinhos de 12 anos, eles tentaram aí contar para os professores que eles sabiam para que eles tomassem alguma providência. E lá na sala dos professores eles descobrem que uma aluna foi levada pelo monstro, e essa aluna era a Gina Weasley. Os professores mandam o professor Lockhart ir cuidar da situação, mais para se livrar dele do que para outra coisa. E os meninos resolvem contar para o professor tudo que eles sabem para ajudar ele, a resgatar a Gina. Como o Lockhart era uma farsa, ele estava fugindo. E aí o Harry e o Rony fizeram o professor ir junto com eles. Eles foram para o banheiro da Murta que geme e conseguiram entrar na câmara secreta. E no meio do caminho, o Lockhart tentou atacar eles com a varinha do Rony. Mas o feitiço acabou voltando contra ele e ele acabou perdendo toda a memória. O Harry e o Rony também descobriram que o Lockhart era uma fraude, que ele nunca tinha feito nada daquilo que ele dizia fazer nos livros dele, e que ele só era muito bom no feitiço da memória e apagava a memória de quem realmente tinha feito aquelas coisas. O Rony acabou ficando para trás com o Lockhart e o Harry prosseguiu
O Harry encontra a Gina por lá e encontra também a memória do Tom Riddle, que estava praticamente ganhando vida. Lá ele descobre que o Tom Riddle é, na verdade, o Lord Voldemort, quando era jovem, e que foi o Tom Riddle que abriu a Câmara Secreta há 50 anos. Dessa vez foi a Gina que abriu a Câmara Secreta por meio do diário do Riddle, que acabava mandando ela fazer essas coisas. O Harry acaba conseguindo a ajuda do Dumbledore indiretamente. A Fênix do Dumbledore, a Fawkes, chega com o chapéu seletor e joga ele nos pés do Harry. E de lá de dentro o Harry tira uma espada. Com essa espada ele mata o basilisco, mas acaba tendo seu braço perfurado por uma das presas dele. O Harry já tá lá quase morrendo pelo veneno do basilisco, e aí ele usa aquela presa para destruir o diário. E sem querer ele acaba matando, entre aspas, o Tom Riddle. Mesmo sem saber, o Harry tá destruindo a primeira das Horcruxes, que a gente só vai descobrir o que são lá no último livro. No fim, a Fênix acaba salvando a vida do Harry, porque as lágrimas da Fênix têm poderes curativos. Harry salva a Gina e fica todo mundo feliz. Mas não esquecendo lá no finalzinho uma das partes mais legais desse livro, que é quando o Harry liberta o Dobby, ele andando no Malfoy, devolvendo o diário destruído do Tom Riddle para ele com uma meia dentro. Os elfos domésticos só podem ser libertados dos seus donos se eles receberem uma peça de roupa de presente. E indiretamente o Lúcio Malfoy acaba dando uma meia pro Dobby. O Dobby é libertado. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo que me ajuda muito e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Beijo!